Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8. Abre lá, meus amados. Jesus, Ele te ama demais. Deus, Ele te ama demais. Aleluias. Deus, Ele tem algo especial para a tua vida. E de uma coisa eu tenho a certeza, e a minha oração, sempre antes de começar o culto, é que todos nós que aqui estamos não devemos sair da mesma forma qual entramos, mas saímos daqui renovado, restaurado, restituído, com a nossa visão bem ampla daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Nós só podemos colocar em prática quando nós aprendemos. Então o Senhor, Ele nos ensina através da tua palavra, e aí nós aprendemos, nós ganhamos a ciência do que é aquilo, para daí nós podemos colocar em prática. João capítulo 8. Somente quem achou, diga amém. Se alguém estiver sem a Bíblia, compartilha sua Bíblia com ele aí, em nome de Jesus. João capítulo 8, fique em paz, aleluia, procura com calma, que diz assim, olha, João capítulo 8, verso 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, tá bom? Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizer? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam-se, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Verso 8: E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Até aqui, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, por gentileza. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, vamos falar com o Senhor, que Deus é bom. Pai amado Deus, Senhor, estamos aqui na tua presença para te louvar mais uma vez, te exaltar, Pai, porque tu és maravilhoso e fiel. Pai amado Deus, Senhor, em nome de Jesus, as vidas que aqui estão, Senhor, precisam de uma resposta. Quantas pessoas têm sofrido com isso, Senhor? Quantas pessoas tanto sendo acusadas, julgadas, como também quantas pessoas têm julgado e têm acusado, Senhor meu Pai, muitos também. E o que o Senhor quer tratar com a tua igreja, com o teu povo, Senhor meu Pai, nesta noite, é exatamente essa questão, Pai amado Deus, que muitas pessoas têm sofrido com isso. E se o Senhor, Pai amado Deus, neste ato não a condenou, quem somos nós para condenar alguém? E Pai amado Deus, fale poderosamente com cada um de nós, e que nós possamos sair daqui, conscientemente, Senhor meu Pai, colocando em prática nas nossas vidas aquilo que a tua palavra tem nos ensinado. Pai amado Deus, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma qual nós entramos. E eu peço ao Senhor também, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, que todo levante do inferno, toda astuta de Satanás contra as mentes deste lugar,
a fim de pegar as mentes, Pai amado Deus, dos teus filhos que aqui estão, e levar para as preocupações de amanhã, ou das lutas que estão nos teus lares, e Pai amado Deus, que nós possamos estar aqui de corpo, alma e espírito, Pai amado Deus, atentos àquilo que o Senhor vai tratar conosco, porque Senhor meu Pai, sentimos a Tua presença, Senhor meu Pai, e a Tua presença está neste lugar, e Pai amado Deus, em nome de Jesus, trabalha no interior, porque é de dentro para fora que o Senhor faz, é de dentro para fora que o Senhor opera e transforma, e é o que precisamos nessa noite. Todo impedimento caia por terra, seja destruído agora na autoridade do nome de Jesus. Também, Senhor meu Pai, aqueles que estão através da transmissão ao vivo, sejam alcançados, abençoados poderosamente em nome de Jesus. As nossas crianças que estão na salinha delas, aprendendo também da Tua palavra, que sejam abençoadas, Pai, em nome de Jesus, é o que pedimos ao Senhor e clamamos a Ti, amém e amém. Queridos, pode tomar o teu assento. Depois que você tomar o teu assento, em nome de Jesus, aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, amém. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado. Tem gente que não, eu sei que tem gente que não gosta, mas faça isso. Olha para essa pessoa linda que está ao teu lado, dá um sorrisão para ela, fala assim: você é especial neste lugar. Fala para ela, você é especial neste lugar. Jesus te ama tanto, que é por isso que Ele te trouxe aqui. Aleluia, porque você não sairá daqui da mesma forma qual você entrou. Amém? E o tema dessa mensagem hoje é Tribunal dos Homens. Então Deus, quem esteve aqui na semana passada, no domingo passado, erga suas mãos. Deus, Ele deu uma direção, uma linhagem, tratar conosco sobre o ego, né? E Deus falou muito sobre isso, que é uma área que Satanás ele tem investido muito, que é a questão do ego das pessoas. E hoje não vai ser diferente daquilo que Deus quer tratar, mas Deus vai tratar conosco numa outra visão, num outro ângulo, é o que Deus vai nos levar para ver em relação a isso também. Então presta bem atenção, querido, em nome de Jesus, não deixa que nada venha tirar a tua atenção. E tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Deus está neste lugar e quem manda neste lugar é Ele. Quem fala neste lugar é Ele, quem governa neste lugar é Ele. Amém? Queridos, era o último dia da festa dos tabernáculos. E muitos, nas festas, né, de israelitas, iam muitos visitantes, iam muitas pessoas para Jerusalém. Então, exatamente quando chega nesse capítulo, nesse contexto de João, a qual nós lemos, Jesus, ele está exatamente no último dia da festa do tabernáculo, ou seja, um dia anterior, era onde ainda tinha muitas pessoas naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que ele passou a noite ali no Monte das Oliveiras, e ele vai logo ao amanhecer, logo pela manhãzinha, ele vai lá para o templo, e a Bíblia vai dizer assim que Jesus chegando lá no templo, chegando naquele lugar, logo pela manhã, né, pessoas se uniram a Ele. E não somente os seus discípulos, ou aquelas pessoas mais próximas, mas muitos visitantes também, que não moravam em Jerusalém, não moravam ali em Israel, estavam lá. Então ouviram também falar de Jesus, então muitas pessoas se achegaram a Ele, para poder aprender daquilo que Ele estava ensinando. E a Bíblia vai dizer assim que os escribas e os fariseus, né, eles eram homens religiosos, eles eram homens que eles cobravam das pessoas, e é tão triste neste ponto que chegou a religiosidade naquele lugar, que Deus, ele deu leis, né, para Moisés, e para aquele povo seguir aquelas regras, seguir aquelas leis, e a religiosidade estava tão corrompida nessa questão, que o que acontecia? Os sacerdotes, os fariseus, esses homens, eles acrescentavam, além das leis que Deus tinha colocado para o teu povo, esses homens, esses fariseus, esses religiosos, acrescentavam mais leis ainda em cima daquelas pessoas que ali estavam. Porque o que acontece? Todas as vezes que a pessoa ela ia para poder levar um animal para ser sacrificado pelo teu pecado, ela tinha que pagar. Então o que acontece? Eles acrescentando mais leis em cima daquilo que as pessoas já tinham, faziam, a intenção era que, não que as pessoas se consertassem, mas que eles viessem a ganhar mais, né, em valores sobre isso. Então Jesus sempre
aonde que ele passava, aonde ele estava, tinha um grupo desses religiosos, tinha um grupo desses fariseus que iam atrás a fim de preparar uma armadilha, preparar um meio, para poder que Jesus viesse falhar em questão da lei. Então essa era a intenção deles. A intenção dos fariseus, dos escribas, não era este grupo de ver ou aprender o que Jesus estava ensinando, mas a intenção deles, o plano deles eram diabólicos, a fim exatamente de interromper aquilo que Jesus tinha na vida daquelas pessoas. Então eu quero dizer algo que Deus ministra ao meu espírito aqui. Aquiete o teu coração, porque se Satanás ele tem preparado grupos do inferno a fim de parar ou impedir aquilo que Deus tem na tua vida, já caiu por terra nesta noite em nome de Jesus. Porque, querido, nada pode contra o nosso Deus, nada pode contra o Senhor Jesus. E a intenção deles era exatamente isso, era exatamente arrumar um meio de paralisar Jesus. E paralisando Jesus, eles iam impedir que muitas pessoas seriam abençoadas e alcançadas. Talvez se o plano do inferno é exatamente isso, nessa noite, para essa semana, impedir aquilo que Jesus tem na tua vida, querido, em nome de Jesus, já foi paralisado. Por quem? Pelo inferno? Não, mas pelo céu. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que se levantou, aquilo que tem te preocupado, talvez você iniciou esse domingo preocupado com a tua semana, por situações que têm se levantado, a fim de impedir aquilo que Deus tem na tua vida. E o que acontece? Eles planejavam, eles ficavam atentos, só esperando o momento para poder confundi-lo. Olha para você ver que interessante. Nesse programa que eu uso aqui para preparar o esboço, tem muitas traduções, muitas. Tanto o Antigo Testamento no hebraico, o Novo Testamento em grego, as traduções brasileiras em português, tem muito, muito, muito. Então, o interessante é que eu costumo pegar várias traduções, principalmente do original, para ver exatamente o que está escrito ali. Então, olha que interessante o que diz aqui, é que no momento que esses homens chegam e levam essa mulher adúltera até a Jesus, diz assim, que era exatamente para confundi-lo. A intenção deles era confundir Jesus naquela questão, naquela situação, mas mal sabia eles, aleluia, com quem eles estavam mexendo. Que na verdade, se a intenção era de envergonhar Jesus naquela situação, aleluia, quem saiu envergonhado dali foi eles. Oh, aleluia, querido, se você não entendeu, talvez falhou, porque nós estamos apenas com essas duas caixas, eu quero dizer algo para você. Se Satanás tem achado, ou tem tentado, a fim de te envergonhar, nesta noite, quem vai sair envergonhado vai ser ele, na autoridade do nome de Jesus. E eu peço para você, na autoridade do nome do Senhor, que acredita nisso, venha acreditar nisso. A intenção do inferno é nos envergonhar, é exatamente a fim de fazer que nós venhamos a ser decepcionados, de um tamanho gigante, a fim de parar aquilo que Jesus tem, as promessas de Deus sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então a intenção era de confundi-lo, a intenção era de paralisá-lo ali, porque ele estava chamando a atenção, a religiosidade daquele povo, não acontecia nada de sobrenatural, era algo comum, era algo natural. Então o que acontecia? As pessoas estavam acostumadas a buscar a Deus, mas de uma forma tão religiosa, tão natural, que não mudava, não transformava. Elas apenas pecavam, pagavam para poder pagar pelo perdão do seu pecado, que eram os animais que eram levados para ser sacrificados, mas a transformação, que era o mais importante, não existia. E quando Jesus ele inicia o seu ministério, o que acontece? Aleluias, ele começa a fazer e a transformar a vida das pessoas. Isso era maravilhoso. E a intenção é que quando nós estamos caminhando no natural, no comum, que é natural no mundo, isso no mundo é comum, aleluia, quando Jesus ele entra na nossa vida, quando nós temos um encontro com ele, as coisas começam a ser transformadas. Aleluia, não no ambiente muitas vezes que nós estamos, mas começa a ser transformada dentro de nós. E é isso que nós precisamos. Aí o que acontece, querido? No verso 5 diz assim: na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Então no momento que eles chegam com aquela mulher, que dizem que pegou num ato de adultério, chega com ela, coloca ela no meio, ou seja, Jesus estava sentado ensinando,
e as pessoas, a multidão estava ao redor. A intenção daqueles homens era envergonhar os dois, tanto Jesus quanto a mulher. Porque se realmente eles estivessem preocupados com aquilo, com aquela vida, com aquela família, eles fariam de uma forma diferente. Eles esperavam que Jesus viesse ensinar a eles, para poder chamar Jesus de canto e apresentar aquela causa para ele. Não, eles interferem no ensinamento de Jesus e colocam a mulher no meio. E quando é colocado no meio, como diz o ditado, como diz o linguajar, colocar na banca. Ou seja, o significado de colocar no meio é colocar, é expor, para que todo mundo venha saber daquela situação. Então não foi uma preocupação de tratar daquela questão ou daquele problema que aconteceu. Senão ela chama, os religiosos chamaria Jesus, falava: olha, essa mulher foi pega em adultério, e aí como é que fica? Como é que faz? Não. Eles exatamente foi com a intenção de expor tanto Jesus quanto aquela mulher. E naquele momento eles apresentam a situação para Jesus, e coloca para ele assim: olha, na lei de Moisés, que Jesus sabia muito bem do que eles estavam falando, diz assim, que essa situação, ela tem que ser apedrejada. Só que é tão maravilhoso, é tão tremendo o cuidado do Senhor em colocar para nós a tua palavra, para nós entendermos que neste momento, eles mesmos respondem o que eles perguntaram para Jesus. Por quê, queridos? Eles sabiam das leis, eles sabiam que a palavra de Deus diziam em relação a isso. Eles sabiam exatamente o que as leis de Deus davam direção para esse tipo de atitude. Então no momento que eles levam essa mulher, e eles colocam ela na banca, colocam ela no meio, a fim de expor aquela situação, a fim de envergonhá-la, tanto ela quanto Jesus, eles mesmos já entram em contradição. Por quê, querido? Porque no momento que dizem na lei, são eles que estão falando, na lei mosaica diz que tais. Ou seja, no momento que ele diz na lei mosaica diz que tais pegam em adultério, tem que ser apedrejado. Mas eles estavam somente com ela. Então o tais que estava dizendo, seja ambos, tanto o homem quanto a mulher. Mas no momento que eles colocam no meio da questão, não coloca os dois, coloca só a mulher. E no momento que coloca somente a mulher, ali eles já entram em contradição daquilo que eles estavam tentando fazer. Então olha que interessante. E eles direcionam para Jesus. Porque no momento que eles colocam ela no meio, eles paralisam o que Jesus estava ensinando, que ia trazer transformação na vida daquelas pessoas. E aí ele olha para aquela situação, todo mundo olhando para ele, e esses fariseus apontam para ele a situação e dizem: e aí, o que você diz em relação a isso? Aí é nisso que eu quero entrar, exatamente nessa questão, porque nós falhamos nisso. Eu não quero nem entrar na questão de sermos julgados, porque entenda uma coisa, o que Deus vai tratar conosco aqui não é a questão dos sermos julgados. Obrigado. O que Deus vai tratar aqui conosco é de nós julgarmos. Porque os sermos julgados, entenda uma coisa, aleluias, quem é julgado de uma forma injusta, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conforta e que nos consola. Mas e quando alguém julga alguém, injustamente falando? Então a questão hoje que Deus quer tratar comigo e com você não é a questão de nós sermos julgados. Porque quando você é julgado, entenda uma coisa, querido, entenda uma coisa, eu peço que você olhe aqui para mim. Quem te justifica é o Senhor. Então quando você é julgado por alguém sem estar devendo literalmente, sabe o que você tem que fazer? Não revidar por aquilo que tais pessoas têm feito contra a tua vida. Mas o que nós temos que fazer como cristãos é descansar o nosso coração e fazer e reagir de uma forma diferenciada para esses tipos de atitude. Sabe qual que é o grande problema do crente envergonhoso fazer isso? É porque quando nós somos julgados injustamente, nós queremos revidar. Nós queremos julgar também. Nós queremos apontar também. A nossa reação quando nós somos julgados injustamente, a nossa atitude é, querido, sair do espírito e entrar na carne. Querer reagir de uma forma a qual a Bíblia diz que nós não deveremos reagir.
Então o que Deus quer tratar comigo, com você hoje aqui, é a questão daquele que julga. Porque se você está sendo julgado por alguém de algo que você não fez, ou independente se fez, porque a Bíblia nos ensina que nós não deveremos fazer isso. Eu quero dizer algo para você: libera o perdão, descansa o teu coração, porque Deus está cuidando disso. Então olha para essa pessoa linda. Se você não quiser olhar, não precisa olhar, mas é o que Deus manda dizer. Olha para essa pessoa e diz assim: se estão te julgando, fala, se estão te julgando, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele está cuidando disso de uma forma justa. E é isso que o Senhor Ele faz. Então não adianta nós queremos reagir com as nossas próprias mãos. Às vezes está chegando num ponto tão gigante que as pessoas estão tendo atitudes, reações, a qual como cristão nós não deveremos fazer, porque no mundo isso é comum. As pessoas reagirem contra um julgamento, um falso julgamento, isso é normal. Mas nós, como os cristãos, e temos o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fazendo morada em nós, nós temos que ter uma atitude diferente. Então, finalizou por aqui essa questão de sermos julgados. Amém ou não amém? Entrega na mão do Senhor, fique em paz, que Deus cuida disso, porque Ele é Deus, Ele sabe o que Ele faz. Agora a questão é, nós vamos dar início em relação a quem julga. A forma que Deus quer tratar conosco é exatamente para as pessoas que têm uma facilidade na sua vida, aleluia, em julgar as outras pessoas. Então vamos entrar neste contexto. Olha só, julgaram, e interessante desses fariseus, esses escribas eles usavam a lei, mas eles não viviam a lei. Então eles pegavam a lei, que também serviam para eles, mas eles aplicavam só nas pessoas, mas neles não. Ou seja, ele cobrava que as pessoas viessem a viver a lei, pagar por aquilo, viessem a praticar aquilo, mas eles que eram autoridade, eles não viviam. Então, ou seja, eles usavam a lei para poder julgar, para poder condenar, mas eles não praticavam a lei. Essa é a questão. Então o que acontece? Eles julgaram a mulher à morte, mas foi um julgamento sem prova. Porque o que acontece, querido, a intenção deles era sim, envergonhar o Senhor, deixá-lo confundido. Mas, a intenção, a ira deles, o ego deles, estavam tão florescidos em relação a isso, que a intenção era matar. O julgamento era exatamente condenar aquela mulher à morte. Então nós vamos entrar nisso e entender o significado de algumas palavras, para a gente entender o que o Senhor está tratando conosco. Olha isso. Julgar significa tomar decisões. Quando eu julgo alguém, eu estou tomando uma decisão. Ou seja, julgar alguém é deliberar na qualidade de juiz. Então quando eu julgo alguém, eu estou decidindo. Não é que foi por acaso, não é que eu falei sem saber, porque antes que a palavra sai da nossa boca, ela é processada aqui. Então tudo que sai eu sei que eu estou falando. Então o que acontece? Todas as vezes que eu vou julgar alguém pelo um ato, eu estou decidindo em me colocar no lugar de juiz, sendo que a Bíblia diz que nós somos um mero escravo do amor do Senhor. Então, querido, aleluias, quando a nossa boquinha santa abre para poder julgar alguém de um ato ou de algo, muitas vezes sem saber se realmente aquilo aconteceu, nós estamos decidindo em nos colocarmos numa posição de juiz. Desculpa, mas o único juiz que eu sei, que eu conheço, que a Bíblia diz, o nome dele é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Então não cabe a nós, como os escravos do amor do Senhor, como servos do Deus Altíssimo, nos colocarmos numa posição dele, que ainda ele nem entrou em relação a juízo. Isso ainda vai acontecer, não aconteceu. Isso vai acontecer se Jesus voltar hoje. A igreja for arrebatada hoje, ela vai passar por 7 anos aqui ainda de tratamento, grande tribulação, e depois, em nome de Jesus, que Jesus voltar, e nós vamos reinar com Ele ainda durante 1000 anos, e depois disso, aí que vai vir o juízo final. Então Deus como juiz só vai ser manifesto no milênio, depois do milênio, desculpa. Então, querido, não cabe a nós, porque se Ele como juiz, Ele hoje não julga,
E como nós, como servos e escravos do teu amor, nós queremos tomar o lugar dele. Ou seja, quando eu aponto alguém, eu julgo alguém, eu estou dizendo, Deus dá licença, porque eu agora vou sentar no teu trono, porque agora eu decido em ser juiz. É muito sério essa questão de abrir a nossa boca para poder julgar alguém. Querido, não tira o olho daqui não, é contigo mesmo que Deus está falando. Amém? Olha aqui que diz em Mateus capítulo 7:1, não julguem os outros. Cara, é muito sério isso, presta atenção no que a Bíblia diz. Eu não estou colocando aqui o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 7, verso 1, não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Não é ser julgado por outras pessoas. Deus não vai usar ninguém para te julgar. Ele está dizendo, não julguem os outros, para que vocês não sejam julgados por mim. É disso que Deus está dizendo. Verso 2 do capítulo 7 do livro de Mateus. Porque Deus julgará. Quem, queridos? Quem? Aleluia. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Sabe quem falou isso? Jesus. Ah, mas o Antigo Testamento passou, morreu. Não, não, é Novo Testamento, tempo da graça. Jesus está dizendo, não julguem ninguém, para que vocês não venham ser julgados pelo Senhor. Na verdade ele não revelou aqui, porque no grande juízo, no grande dia, quem vai ser juiz vai ser ele. Então na verdade quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo, não julgue os outros, para que vocês não sejam julgados por mim. Então o que acontece? Se vocês julgarem os outros de uma forma tal, eu vou julgar vocês da mesma forma. Da mesma maneira que vocês medirem alguém, é da mesma forma que eu vou usar essa medida para medir você também. Falei, Deus, mas e aí, Pai? Revela essa questão. Medida, o julgar, você já sabe o significado, que é tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz. Então não seja juiz na vida de ninguém, porque senão, da mesma forma que você está sendo juiz na vida de alguém, eu vou ser juiz também na sua vida. Acabou, morreu. A questão da medida. E por que o Senhor está dizendo? Da mesma maneira que você medir alguém, eu também vou te medir. Aí eu falando, Senhor, qual o significado de medida? Deus diz assim, procura o significado, porque medida significa precisão, detalhes. Então, ou seja, da mesma forma que eu medi você em detalhes, é da mesma forma que o Senhor também vai nos medir naquele dia. Mas olha aqui, que interessante, querido. Na mesma decisão, ou seja, julgamento que você está tendo com o seu próximo, é a mesma decisão que Deus vai ter com você. Quando você julga, você decide condenar aquela pessoa, e Deus fará o mesmo. Cri. O legal é que um iceberg entra aqui dentro da igreja e glória não tem mais. Deus me moeu nessa tarde em preparar essa palavra, porque serviu primeiro para mim, e também serve, porque aqui não tem nenhum santão. Sabe o que eu acho interessante? As pessoas falam assim, né? Ah, não sei o que, ela está na igreja. Ah, não sei o que, mas está na igreja. Aí teve um dia que eu vi uma postagem lá, às vezes meu irmão coça em relação a isso. Aí eu vejo umas postagens lá em relação a isso, porque crente vai na igreja, tal. Aí eu coloquei, falei, irmão, deixa eu falar um negócio com o maior amor. Deixa eu só explicar um negócio para você. Igreja não é lugar de gente perfeita. Lugar de gente perfeita é na glória, lá no céu. Mas a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Eu coloquei lá. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas que vai buscar uma perfeição naquele que é perfeito. Então o que acontece? Este lugar é lugar de pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito, eu não sou santo, eu não sou melhor que ninguém. Então nós estamos aqui para quê? Para aprender, buscar a estatura de um varão perfeito. E é isso que é interessante, é isso que nós precisamos entender. Então, querido, olha que interessante em relação a isso. Quando você julga, você decide condenar aquela pessoa. Então, quando nós abrimos a nossa boca para poder achar, porque só julgamos porque achamos que somos melhores.
Essa é a questão. Os fariseus andavam com todo o seu aparato das suas roupas sacerdotais, a qual mostravam para as outras pessoas que eles eram autoridade. Então o que acontece? Eles julgavam, eles arrumavam emboscadas, porque eles se sentiam com a sua religiosidade que eles eram melhor do que os outros. Então eu só abro a minha boca para julgar alguém, que o significado é me colocar na posição de juiz, e o julgamento significa condenação, quando eu me sinto melhor do que aquela pessoa. Não, pastor, está longe de mim, mas essa é a realidade. Porque quando eu abro minha boca para julgar alguém sem provas, nós vamos chegar neste ponto, eu estou dizendo para mim mesmo que eu sou melhor do que aquela pessoa. Então isso é muito sério. E quando que isso vai acontecer? Porque se Mateus 7,1 diz que nós não deveremos julgar ninguém, porque nós seremos julgados por Deus, quando que isso vai acontecer? É ainda nesta terra? Sim ou não? Não. Por quê, queridos? Porque ainda neste tempo, nessa terra, existe a lei da semeadura, a qual a palavra de Deus diz assim, que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Acabou. Isso Deus não interfere. Então o que acontece? É a lei da semeadura. O ser julgado por Deus e o ser medido por Deus não é neste tempo, nesta terra, porque ainda ele não se colocou na posição de juiz, de nos julgar, ou seja, de nos condenar. Então olha aqui que interessante. Quando? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal, na sua vida, aleluias, aqui nessa terra. Queridos, a importância de nós entendermos e nos preocuparmos em relação de julgar as outras pessoas, de condenar as outras pessoas, de levar essas pessoas à condenação por aquilo que nós achamos, isso é muito sério. Porque olha que diz, querido, em relação a Lucas capítulo 9. Mas antes disso, é mais sério do que nós pensamos. Porque quando eu julgo alguém, eu ignoro o sangue de Jesus na cruz, e eu decido eliminar a oportunidade de arrependimento daquela pessoa. Então quando eu decido em julgar alguém, com as minhas palavras, em condenar aquela pessoa do que ela está fazendo, aleluias, querido, eu estou exatamente desvalorizando todo o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e eu estou impedindo, eu estou declarando que aquela pessoa, ela não merece uma oportunidade de arrependimento. Então é algo que nós precisamos entender em relação a isso, que nós precisamos em nome de Jesus. Porque, pastor, você nunca julgou? Já, querido. E isso nós temos que nos atentarmos demais. Porque basta 1, 2 ou 3 começar um papinho daqui, começar um assunto dali, daqui a pouquinho já acontece o julgamento daquele assunto que está no meio da roda. E o que aconteceu naquele dia foi exatamente o que acontece em muitos lugares hoje. Colocaram no meio da roda, colocaram no meio uma situação, e apenas falar muitas das vezes aquilo que não sabe. Isso é muito perigoso. E olha que interessante, querido, porque em Lucas capítulo 9, verso 55 diz assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. Então o que acontece? O próprio Jesus, ele olha para o teu povo, aleluia, no momento que foi exatamente o tema, que foi o contexto da semana passada, quando aqueles discípulos olham para Jesus e dizem assim: vamos fazer o seguinte, vamos orar para que Deus manda fogo do céu e destrua tudo, Samaria. Aí Jesus fala assim: não, por acaso vocês não sabem que espírito que está aqui? Pois o Filho do Homem não veio para matar os homens, não veio para destruir os homens, não veio para condenar os homens, não veio para julgar os homens, mas ele veio para salvá-lo. Aí eu quero dizer algo para você, entenda uma coisa, igreja, se Jesus ele veio, ele como Deus que se desvaziou, e ele veio aqui, aleluia, para passar, sofrer, morrer e ressuscitar por nós, ele como Deus, ele olha para mim, para você e diz:
Eu não vim para matar os homens, ou seja, eu não vim para condenar ninguém, mas eu vim para salvar. Quem que nós pensamos que nós somos para julgar aos outros, para condenar as pessoas? E eu quero dizer algo para você, eu quero dar uma ênfase, uma pausa aqui de 5 segundos. Em nome de Jesus, eu peço para você que vocês fechem os seus olhos por mínimo de tempo. Fique em paz. Ninguém vai pegar nada seu. Feche os teus olhos aí. Eu quero que você lembra, em nome de Jesus, não precisa falar alto, não precisa nada, com você aí, o dia que você julgou alguém, apenas a única vez que você julgou alguém. Está lembrando? De pessoas a qual as nossas atitudes foram colocadas no meio, a fim de envergonhá-las. Que o julgamento é isso, a fim de condená-las. Então pensa aí em uma única pessoa que você julgou, uma vez na sua vida. E eu vou fazer uma pergunta para você, e eu quero que você responda não para mim, mas para você. Esse julgamento que você fez a essa pessoa, que benefício trouxe para a tua vida? E que benefício trouxe para a vida da pessoa a qual foi julgada por você? Ou por pessoas que estavam juntas? Responda para você mesmo. Mudou a sua vida? Julgar as pessoas, condenar as pessoas, ainda sem provas, sem saber literalmente o que houve, transformou a vida daquela pessoa? Trouxe transformação para a tua vida? Não. Mas se você disser que trouxe sim, que o seu julgamento a outra pessoa transformou a vida dela, então, queridos, em nome de Jesus, alguma coisa está errada. Porque nós só podemos fazer algo para o próximo, aquilo que lhe traz benefício. Não cabe a nós queremos condenar ou julgar alguém. Pode abrir os seus olhos. Te trouxe benefício? Trouxe benefício para outra pessoa? Não. Porque este ato em julgar, em condenar, nós, tudo que estamos fazendo com esses tipos de atitude, é exatamente o que Deus, Ele vai fazer conosco. Ele vai pegar aquela atitude que eu tive de condenar aquela pessoa, e Ele vai pegar naquele grande dia e dizer exatamente, olha, da mesma forma que você julgou e você condenou, agora eu estou fazendo contigo. Mas Deus é mau, pastor? Não, Deus Ele te ama. Por isso que Ele enviou o teu filho. O que Ele quer de nós é uma transformação, mas Deus Ele é justiça. E o que está na palavra, querido, é a verdade. Então nós precisamos entender e praticar isso, a qual não cabe a nós a fazermos em nome de Jesus com os nossos próximos. Não cabe a mim e não cabe a você colocar isso em prática todos os dias. Se o próprio Deus, como juiz, Ele não está julgando, não chegou o dia ainda desse julgamento, a qual todos os joelhos vão ter que se dobrar, naquele grande dia do trono, do juízo, para todo o povo, toda a humanidade. Cara, se Jesus, como filho do homem, Ele veio dizendo assim, eu não vim para matar, ou seja, eu não vim para julgar ninguém, eu não vim para condenar ninguém, eu vim exatamente para salvar as pessoas. Sabe o que cabe a nós a fazermos? A partir de hoje, fechar nossa boca para julgamento e abrir a nossa boca para salvação. Quem entendeu, diga amém. Nós precisamos, se nós estamos entendendo essa palavra, nós precisamos fechar a nossa boca para o julgamento e abrir a nossa boca para salvação. Porque é muito fácil. Olha que interessante o que Deus, o Senhor, Ele ministra ao nosso meio. Julgar traz duas coisas, dois benefícios para aquele que julga. Qual que é, pastor? O primeiro é trazer uma satisfação para si próprio. Porque quando eu julgo, eu trago uma satisfação para o meu ego, porque eu estou condenando alguém, e isso faz bem. E o outro ponto, o que é? Julgar não dá trabalho nenhum. Julgar não dá trabalho, porque eu já julguei, eu já condenei, eu já joguei fora. Agora, fechar a boca para condenação e julgamento e começar a abrir a minha boca para salvação, as coisas começam a ficar mais estreitas. Por quê, querido? Você falar a verdade muitas vezes não vai trazer o conforto na tua alma. O falar a verdade não vai trazer muitas vezes satisfação
por falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, muitas pessoas não aceitam, rejeitam essa verdade. E quando você fala da verdade para alguém, e quando a pessoa rejeita essa verdade, em vez de trazer uma alegria, traz uma frustração, uma decepção. Isso é ruim. Em vez de abrir a boca e julgar, mas abrir a boca para a salvação, dá trabalho. Porque quando eu falo de Jesus para alguém, que é a verdade, que Jesus pode mudar e transformar a vida dela, o que acontece? Eu não tenho isso como trabalho, mas eu vou ter que me dispor para aquela pessoa. Eu vou ter que estar à disposição de ajudar, de orar, de dobrar o joelho, de se prostrar, de se humilhar por aquela vida. Então isso dá trabalho. Porque abrir a boca para a salvação dá trabalho, mas abrir a boca para julgar não dá trabalho. E muito pelo contrário, me traz satisfação. Então se o próprio Senhor está dizendo, cara, eu não vim para matar. Ele está dizendo para mim e para você hoje, se eu não vim para matar, vocês também não têm que matar ninguém. Vocês não precisam matar ninguém. Pastor, misericórdia, eu não tenho arma, eu não tenho nada, nunca fiz isso. Mas o nosso julgamento condena a pessoa à morte. Então, se Jesus disse, eu não veio para matar, também não cabe a mim e a você a matar as pessoas com os nossos julgamentos. Mas se Ele veio para salvar, e se nós declaramos que somos cristãos, o que cabe a nós é abrir a boca para a salvação. Começa a fazer isso. Eu sei que muitas vezes a nossa carne, ela grita em relação a algumas situações. Mas em vez de a gente abrir a boca para dizer assim, não tem mais jeito, isso aí não presta mais, aí não serve. Querido, em nome de Jesus, não abra mais a tua boca para isso. Começa a dizer palavras de salvação, em vez de palavras de julgamento. Isso é muito interessante, e é isso que o Senhor, Ele exatamente, aleluias, Ele ministra para nós, para que nós possamos colocar isso em prática, em nome de Jesus. E olha aqui, querido, antes mesmo de qualquer atitude, saiba dos dois lados. Antes mesmo dessa tal atitude de julgamento, de querer falar, de querer achar, procure saber se for do teu interesse. Porque se a gente quer saber uma causa, eu não preciso saber para mim poder julgar ou condenar ou fofocar por aí. O que eu preciso é, se eu tenho interesse, se chegou até mim uma causa, eu preciso fazer o que como cristão? Ajudar por aquela causa. Então se eu estou à disposição de não julgar aquela situação, mas sim ajudar, eu preciso saber as duas situações, os dois lados, o que realmente houve, o que realmente aconteceu. E mesmo sabendo o que aconteceu, o que houve, não cabe a mim a julgar, mas sim ajudar. Uma vez aconteceu uma situação que Deus me fez lembrar de um rapaz a qual eu trabalhava com ele. E ele tinha um filho mais velho, e eu achei muito interessante isso. E eles estavam num lugar curtindo tal. Era uma casa noturna, e aí ele estava lá com o seu filho estava com os outros amigos. E daqui a pouco seu filho, Paulo, veio chorando para ele, tal, e pai, levei um murro no rosto, deram uma porrada na minha cara. Aí naquele momento, ele ficou enfurecido com aquilo, porque bateram no filho dele, né? Mexe comigo, mas mexeu com meu filho, o negócio estrala, não é assim? E aí o que acontece? Na hora que ele ouviu aquilo, que chegou nele, o filho dele chegou nele e falou assim, pai, deram um soco no meu rosto. E foi lá, o nariz saindo sangue. Naquele momento ele ficou furioso, ele falou assim, vamos lá, mostra quem é o cara. E ele era esquentadaço. Aí na hora ele disse que ele parou, ele falou, peraí, filho, vem aqui, fica aqui, você aqui. Não, vamos lá pegar ele. Fique aqui, que eu já volto. Aí ele foi. O rapaz, o filho dele, só apontou, só mostrou quem era o cara que tinha batido nele. Aí ele chegou, o pai chegou no cara que tinha batido no filho. E na hora que o rapaz também estava agitado, viu que o pai estava vindo, ele já se armou. E o pai falou, não, peraí, só quero conversar com você. Será que a gente pode dialogar um pouco? Ou sim, conta para mim por gentileza. O que aconteceu? Por que você bateu no rosto do meu filho? Ele não chegou como o pai batendo na pessoa que bateu no seu filho. Mas ele chegou e falou, você pode falar para mim, por gentileza, que o meu filho falou que você deu um soco no rosto dele. Sim, eu dei mesmo, mas conta o porquê que você bateu no rosto dele. Porque eu estava aqui com a minha esposa e ele passou aqui onde estava no corredor e ele tocou na minha esposa, num lugar íntimo da minha esposa. Aí ele falou, foi assim que aconteceu? Foi. A minha esposa está de prova, os amigos também. Então beleza, você me perdoa? Eu peço perdão pelo meu filho. Você me perdoa? Sim, perdoa, tal, fica tranquilo. Então tá bom. Voltou lá e quem apanhou foi o filho.
Isso é o certo. Você está entendendo? Mas muitas vezes nós não sabemos qual é a situação, e a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? É reagir de uma forma agressiva, é querer ofender, é querer condenar, é querer julgar sem saber o que realmente aconteceu. Então, se chega a alguma causa até você, até o seu ouvido, até a sua casa, por alguém, enfim, não esteja pronto para poder julgar aquela causa sem saber que de fato aconteceu, mas esteja pronto para poder ajudar, para poder aquela situação ser resolvida. E a necessidade de poder ouvir o que realmente aconteceu, para poder dobrar o teu joelho e orar por aquela causa, e não condenar, e não julgar, e não apontar o dedo. O que tem acontecido muito hoje no meio gospel, infelizmente, é isso. Porque o mundo isso é comum. O mundo isso é comum, mas a religiosidade tem tomado conta das pessoas, a qual elas acham que são melhores do que as outras. E eu quero dizer algo para você: no céu não vai ter a ala dos bons, no céu não vai ter a ala dos super crentes, no céu não vai ter a ala daqueles que é o super santão. Entenda uma coisa, pelo que a Bíblia diz, o céu nós vamos estar todos no mesmo ambiente, somente adorando ao Senhor. O antissocialismo não vai ter no céu. Então eu não sei por que as pessoas querem agir dessa forma aqui na terra e dentro da igreja. Eu não consigo entender isso. Pessoas, em vez de vir para a igreja, para o culto, para cultuar o Senhor, entregar o teu melhor, a intenção é vir para poder ver, observar e julgar. Cara, que céu que é esse que a gente vai entrar? Sendo que eu me acho, isso é ego, sendo que eu me acho melhor do que as pessoas. É por isso que eu não quero, é por isso que eu não vou, é por isso que eu não existe isso, porque no céu, querido, isso não vai existir. Eu vou dizer ainda na autoridade do nome do Senhor Jesus, isso não entra no céu. Ou a gente passa a praticar o que a palavra de Deus diz. Pastor, mas na igreja, pastor, beleza, vamos na Bíblia. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Amar não significa estar grudado, amar não significa estar enfiado na casa da pessoa. Amar não significa que você tem que sentar todo culto do lado dela. Mas amar significa suportá-la. E quando eu não suporto, porque eu julgo, cara, isso não provém do Senhor. A Bíblia diz: tenha o teu próximo como teu inferior. Sim ou não? Tenha o teu próximo como teu. Vamos lá, cadê os bons de Bíblia aí? Tem o teu próximo como teu superior. Então vamos descer do pedestal, igreja, em nome de Jesus. Antes de abrir a nossa boca para julgar, vamos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Vamos entender em nome de Jesus que no céu não vai existir isso. Julgamento aqui na terra impede as pessoas de irem para o céu. Jesus ensinou isso, aleluia, para nós, para o teu povo, e hoje ensina também para nós. E por que Deus está tratando com esta palavra dura, pastor? Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso, pastor. Eu tô aqui para ouvir uma palavra de consolo. Eu estou aqui para ouvir uma palavra de promessa, de caixinha de promessa que vai se abrir, vai acontecer na tua vida. Relaxa, descansa o teu coração. Mas esse tipo de atitude, Deus tratando conosco, porque eu venho sem demora. Promessa que eu tenho não leva ninguém para o céu, mas o tratamento de caráter cristão é isso que faz o crente estar preparado para ir morar na eternidade com o Senhor. Palavra dura não significa um Deus injusto. Palavra dura significa um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que zela, e um Deus que tem preparado a tua igreja lavada e remida pelo teu sangue para morar na glória. Isso não cabe a nós a fazermos. Já falei, se você está sendo vítima de julgamento, relaxa, descansa, entrega nas mãos do Senhor. Mas se tem alguém aqui com prática de julgar e condenar, sem saber de fato o que houve, querido, em nome de Jesus, acaba com isso hoje.
Essa é a regra da igreja família. Não existe regra de homem, não existe regra de placa de igreja. Existe a lei, a palavra do Senhor, que deixa para nós colocarmos em prática para podermos ir morar no céu. O que eu quero, o que eu mais desejo, e não é hipocrisia o que eu vou falar. O nosso choro, meu, da pastora, como os pastores deste lugar, é orar para que todos nós um dia bem breve, bem próximo, passaremos a eternidade com o Senhor na glória. E para isso é necessário nós sermos tratados e lapidados pelo Senhor. Massagem não é no ego, não lapida ninguém. Precisamos entender em questão disso. Se você tem alguma coisa com teu irmão, vai. Sabe o que a Bíblia diz? Se você vai trazer a tua oferta aqui, antes de trazer a tua oferta, se conserta com teu irmão. Senão Deus nem recebe a tua oferta. É tão sério isso, que tem pessoas que, cara, eu julgo mesmo, eu falo mesmo, não estou nem aí, cara. Não é assim que funciona, irmão. Irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Jesus, Ele te ama, Ele deu a tua vida para você. E o que Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu estou próximo para vir buscar a minha igreja. Então esses tipos de atitudes, que muitas vezes é insignificante, pode deixar muitas pessoas aqui. Então, em nome de Jesus, vamos nos atentarmos. Em nome de Jesus, hoje esse papo de eu falei e não sabia não existe. Eu penso, eu paro, eu processo para depois eu falar. Se parar aqui, cara, entenda uma coisa, olha aqui para mim. Enquanto está aqui, ainda tem como consertar. Saiu daqui, já era. Como estão entendendo? Diga amém. Porque se o seu julgamento veio aqui na sua mente, você pode paralisá-lo. Veio a intenção de julgar e condenar alguém. Oh Deus, me ajuda, Pai, em nome de Jesus, eu bem sou falho, eu não posso fazer isso. Isso pode me impedir de entrar na glória. Mas o problema é na hora que sai daqui. Toda palavra lançada da tua boca, ela não voltará vazia, mas sim ela prosperará. Causa danos em pessoas. Um julgamento. Julgamento causa danos. Então, se nós temos, ou se você que está aqui tem algum problema com alguém, pare de julgá-la. É Deus que está mandando dizer para você. É muito mais fácil, porque um caráter cristão, a pessoa que tem um caráter cristão, ela não julga. A pessoa que tem um caráter cristão, ela chega na pessoa e fala assim: Walter, olha, o negócio é o seguinte, cara, aconteceu isso. E eu estou pensando isso de você, mas vamos sentar, vamos resolver. É isso que tem que ser feito. A verdade, ela tem que ser colocada em prática, doe a quem doer. Mas o que não cabe a mim a fazer e a você a fazer, é a gente achar aquilo que a gente quer das pessoas. Que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, que é isso, aquilo, meu. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado já está pecando. Então a gente precisa entender da forma que o Senhor está chamando a nossa atenção. Talvez você não saia daqui hoje com uma promessa de chave de ouro, de casa, de carro. Mas uma coisa eu sei, que a palavra do Senhor, ela liberta, ela traz transformação. Pode até não causar nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de nada. Mas de uma coisa eu sei, a palavra foi semeada, e quem convence é o Espírito Santo. Então, querido, em nome de Jesus, vamos parar com isso. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é fiel. Olha aqui que o Senhor, Ele diz em relação também. Isso aqui é interessante, eu quero que você preste bem atenção. No momento que eu estava preparando essa palavra, Deus, Ele ministrou muito forte isso. Porque o tema dessa mensagem é como mesmo? O tribunal dos homens. Amém? Então nós queremos julgar, nós julgamos porque a gente acha que é legal, porque eu quero julgar, eu quero falar, e é isso mesmo, e pronto, acabou, e eu não estou nem aí porque eu falo mesmo, e daí e tal. E muitas vezes a gente até fala, né, mas pastor, eu posso julgar sim. Eu posso julgar sim, pastor, porque lá em Mateus capítulo 18, verso 15 diz, eu peguei só uma referência em relação a isso. Diz o quê? Que se o irmão pecar, chame ele em particular. Se não adiantar, chame testemunhas.
e disciplina ele novamente. E se não adiantar, conte à igreja. E se não adiantar, trate ele como um pagão. Tem pessoas que usam alguns textos e não contexto para poder justificar o seu julgamento contra as pessoas. Então, quando está escrito aqui em relação a isso, em Mateus 18, trazendo para a minha vida que eu posso sim julgar, a gente precisa entender o que a palavra de Deus está dizendo. Porque ela está dizendo assim, olha, se o irmão pecar, primeiro ponto, ele errou. A Bíblia diz que eu já tenho que pegar uma pedra e tacar na cara dele? Não. O que ele faz? O que você faz? Você chama ele em particular. Irmão, vem aqui, cara, você errou, você ofendeu, você não fez certo. Não quero nem saber, eu sou assim mesmo. Irmão, peraí, está errado. Vem aqui 2 aqui, por favor. Vocês estão de testemunhas. Irmão, o que você fez é errado, cara. Não se faz. Não tem nada a ver. É assim mesmo. Tal. A Bíblia está dizendo. Você pega e faz o quê? Igreja, estamos com uma situação a fim de causar uma rachadura na igreja. E o problema é esse. Não quero nem saber, eu sou assim mesmo e vou sair da igreja. A Bíblia está dizendo isso. Então trate-o como um pagão. Mas espera aí, vamos voltar a este texto. A Bíblia diz que quando o irmão pecar contra ti, você tem que julgá-lo? Não. Você tem que apontá-lo? Não. Você tem que discipliná-lo, ensiná-lo, amá-lo, abraçá-lo e não condená-lo à morte. O que a gente faz é o oposto do que a palavra de Deus ensina. Eu quero arrumar argumento para aquilo que eu acho que é legal, que é bacana o que eu faço. Isso, queridos, não funciona. E sabe como que funciona hoje? Vamos entender um pouco como funciona hoje exatamente a questão desse julgamento. Olha lá, presta bem atenção no que o Senhor revelou e mostrou. Estamos hoje, presta atenção, cara, como Deus é maravilhoso. Estamos hoje como réu em um grande tribunal espiritual, condenados ao inferno. Porém, o sistema judiciário se chama graça. O nosso advogado se chama Jesus Cristo. E a função do advogado é defender o réu. O promotor se chama Satanás. E a função de um promotor é responsável para oferecer acusação, ou seja, denunciar. O juiz se chama o Deus Todo-Poderoso. Função do juiz, julgar um caso. Ou seja, o próprio sistema judiciário nos dá uma chance de defesa, a qual não merecemos. E essa defesa é o arrependimento. Aleluias, olha isso. Mas o promotor quer de qualquer jeito te condenar à morte. Então, o advogado, aleluias, apresenta a prova de absorção, as tuas mãos furadas. Aleluias. E o juiz, que é o Deus Todo-Poderoso, bate o martelo da justiça e diz: então você está absorvido pelo amor incondicional do teu advogado. Essa é a realidade de hoje. Você está entendendo o que acontece? Esse julgamento, esse tribunal é espiritual. O Deus como juiz, o Satanás como promotor, a fim de te condenar, e o Jesus como nosso advogado, a qual todas as vezes que a nossa condenação é para o inferno, por aquilo que nós escolhemos em fazer, o Senhor diz: não, o nome dele está escrito na palma da minha mão. Isso significa o quê? E ele teve uma oportunidade, que é exatamente chamado graça, que é o sistema judiciário, a qual ele tem uma oportunidade de mudar essa história. Então, queridos, não cabe a nós, entenda de uma vez por todas, em nome de Jesus, em fazer isso. Deus, ele tem um cuidado de tratar com cada um de nós, para que possamos fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Então, se nós entendemos hoje quem é o juiz, quem é o promotor e quem é o advogado, nós precisamos ficar, sabe aonde? No nosso lugar de servo de Deus, adorando e glorificando o nome do nosso Senhor. E eu quero dizer algo aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque quando eu julgo, vamos se dizer assim, eu estou me colocando no lugar de juiz. Só que o juiz, ele é justo. Ele estuda a causa. Ele estuda a causa dos dois lados.
Um juiz, ele faz isso. Só que eu vou dizer algo para você na autoridade do nome de Jesus. Muitas das vezes a questão não é nem de eu julgar para me colocar no lugar de juiz. Porque quando eu julgo, eu me coloco no lugar de juiz, mas eu não estudo o caso. Então, na verdade, a minha posição não é como juiz, é como promotor, de oferecer acusação. Porque se eu julgo alguém sem saber a verdadeira causa, eu não estou no lugar de juiz, eu estou no lugar no promotor. E quem age como promotor é o diabo. Então, querido, em nome de Jesus, vamos entender o que Deus ele espera de nós, para que nós possamos fazer o que é correto. Os fariseus queriam matá-la sem a prova, que é exatamente essa questão. Já estou finalizando, fique em paz. São 15 para as 9. Os fariseus queriam matá-la, a fim de condenar, a fim de envergonhar, a fim de condená-la, a fim de julgá-la sem a prova, porque ainda estava faltando um pedaço da prova, tinha só a metade. Aí olha aqui o que acontece, como se Deus é maravilhoso e não nos deixa enganado. Por gentileza, quando você for ler a Bíblia, na sua Bíblia muitas vezes tem várias referências embaixo, não tem? Significa que aquele texto tem em outros lugares também. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nunca a gente vai ficar com dúvidas daquilo que a Bíblia está dizendo. Então o que acontece? Em relação a isso, esta lei mosaica, a qual eles usaram para poder condenar aquela mulher. Então quando eles dizem para o Senhor, que o Senhor também sabia da lei, lá em Deuteronômio diz assim, por isso que até no começo eu falei, eles mesmos entraram em contradição naquilo que eles falaram. Eles queriam condenar a mulher à morte, mas ela chegou só com a metade. Eles chegaram só com a metade da prova, e isso não é válido. A prova tem que ser por completa para poder julgar, levar aquela pessoa à condenação. Então eles chegaram só com a metade da prova, que era exatamente esta mulher. Em Deuteronômio capítulo 22, verso 23 diz, se uma cidade, olha isso, se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejam-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Então, ou seja, esse apedrejamento só poderia acontecer se tivesse ambos, ou como até mesmo em João 8 que nós lemos diz, e tais. Então eles chegaram com a metade da prova, somente a mulher. Aí Jesus, como também, oh, aleluia, sabia da lei, ele vai lá em Deuteronômio 22, 23, ele diz, mas esses caras estão errados, porque eles estão somente com a mulher, e cadê o homem? Então por este motivo, eu não posso condená-la. Aí aqueles homens, sendo fariseus, escribas e conhecedores da palavra, cara, eles mesmos caíram em contradição. Para matá-la, como eu disse, deveria ser por completo. E aonde estava o homem? E os fariseus perderam a moral, por eles quebrarem a lei, por levar somente a mulher. E mesmo assim, aleluia, perguntaram, o que dizeis, Jesus? Mesmo eles estando em contradição com a própria lei, sabendo que eles quebraram a própria lei por essa atitude, a fim de condená-la à morte, e a fim também de exatamente envergonhar o Senhor, eles apontam para Jesus e dizem, e aí, o que o Senhor tem a dizer sobre isso? Cara, olha que maravilhoso, olha como Deus ele é tremendo, fantástico esse nosso Jesus, glórias a Deus. Jesus abaixou e escrevia com o dedo em terra. Eu sempre tive, cara, assim, comichão em saber o que Jesus escreveu na terra. E a Bíblia não relata o que literalmente ele escreveu, mas eu fui buscar um pouco disso. Falei, não, cara, eu não vou cegar enquanto isso, e a palavra do Senhor tem que confirmar isso. E vários estudos que eu fui pesquisar sobre o escrever na terra, muitos se ajuntaram exatamente com o mesmo propósito em relação a isso. Preste atenção que interessante. Então Jesus, no momento que direcionaram para Jesus, dizendo assim, e aí, o que o Senhor diz? A Bíblia diz que ele não questiona, não faz nada, ele só abaixa, inclinando-se ao Senhor. Ele começa a escrever na terra com o seu dedo.
Olha que interessante, alguns estudiosos dizem que ele escreveu os 10 mandamentos, que está em Êxodo 20. Em Êxodo 31, 8, diz que Deus escreveu a lei com seus dedos. Se realmente ele escreveu a lei no chão, ele não estava apenas dizendo que era mestre da lei, mas sim a própria lei. Ou seja, se literalmente o que a palavra direciona em as suas atitudes do que ele fez em escrever o chão, e lá em Êxodo, quando Deus vai escrever os 10 mandamentos, a Bíblia diz que ele escreve os 10 mandamentos com o seu dedo. Então, se literalmente ele escreveu as leis no chão, para aqueles homens lembrarem, aleluia, daquelas leis, e não julgar e condenar aquela mulher, sem saber que de fato houve, aleluia, eles estavam dizendo, o Senhor estava dizendo para aqueles homens, eu não sou apenas o mestre da lei, mas eu sou a lei. Ou seja, o que eu estou escrevendo aqui foi o que eu escrevi lá atrás para Moisés também. Então entenda o que vocês estão fazendo. E por ele ser a lei, oh papai maravilhoso, e por ele ser a lei, porque Jesus não veio para cair em contradição à própria lei que ele escreveu, ele veio para nós vivermos a lei nele. Então olha que interessante, por ele ser a lei, ele age exatamente como fez com Israel no deserto, perdoando-os. Aqueles homens queriam condená-la para a morte, e se literalmente ele escreveu as leis, as 10 mandamentos ali no chão, ele estava dizendo assim, vocês não estão entendendo, porque o mesmo Deus, que quando vocês me desobedeceram, me desonraram lá atrás, perdoou vocês, é o mesmo Deus que está aqui, escrevendo a lei no chão, para perdoar também esta mulher. Você está entendendo o amor de Jesus pela sua vida? Enquanto muitas pessoas querem te condenar e jogar você à morte, Jesus está dizendo assim, da mesma forma que eu te perdoei, eu também perdoo ele. Porque o tempo da graça é um favor a qual nós não merecemos, mas é a oportunidade que o Senhor nos dá para poder mudar e transformar as nossas vidas. Então é exatamente isso que o Senhor ele diz para mim e para você. E olha que interessante, daí Jesus ele aplica a lei nos acusadores, porque se ele literalmente ele escreve, ele perdoa aquela mulher naquele ato, aí ele pega aquela condenação e ele joga para os acusadores. Ele pega aquilo que estava jogando contra aquela mulher, ele pega, monta uma cesta linda e devolve para eles, dizendo assim, agora vocês que estão sendo. E aí? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquilo que eles estavam fazendo contra a mulher, Jesus devolve para eles, dizendo, se vocês estão julgando, e agora? Ou seja, até eu postei no Face ontem, o que Deus falou, se você for julgar alguém, julgue a você mesmo, porque você sabe literalmente o que você tem feito. Então Jesus ele pega isso e ele devolve, aleluias, para aquele povo. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus se abaixa e escreve novamente, porque mesmo ele fazendo, depois que ele direcionou isso, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, tal, e o povo ainda continua a questioná-lo em relação a isso, e a Bíblia vai dizer que ele abaixa novamente. Oh Deus maravilhoso! E Jesus se abaixa e escreve novamente. Olha que interessante, no Antigo Testamento Deus escreve os 10 mandamentos 2 vezes, e Jesus escreve no chão também 2 vezes. Além disso, tanto quanto em Êxodo e João, o dedo só é mencionado na primeira vez. Ou seja, Jesus na primeira vez ele abaixa e escreve com o dedo. Na segunda vez a Bíblia não menciona que ele estava escrevendo com o dedo. Então lá em Êxodo diz a mesma coisa, que a primeira vez que ele escreve a tábua da lei, os 10 mandamentos, ele escreve com o seu dedo. E a segunda vez, depois que a tábua é quebrada, ele escreve novamente, mas a Bíblia não menciona que ele escreveu com o seu dedo. Então é isso que esse estudo direciona e diz que provavelmente ele escreveu exatamente isso no chão. E olha que maravilhoso, querido, enquanto tudo foi revelado pela luz do sol, porque isso aconteceu logo pela madrugada, de manhãzinha, e tudo isso começou a ser esclarecido e ser revelado pela luz do sol, mas a culpa dos fariseus foi exposta pela luz do mundo. Então isso foi revelado pela luz do dia, a qual aqueles homens queriam julgá-la, queriam
tentavam matá-la, condená-la à morte. Mas na verdade a acusação daqueles homens foram exposto pela luz do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Isso significa o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Todos foram embora, somente Jesus e ela ficaram naquele lugar. E Jesus olhou para ela e disse assim: tá vendo? Você me envergonhou. E agora? Não. Jesus, com todo o teu amor, disse para ela: olha, vá e não peques mais. Não faça, não cometa mais isso. Jesus está dizendo: eu te perdoo, porque eu mesmo perdoei meu povo lá em Israel quando eles me desobedeceram. Mas vai e não cometa mais isso. Jesus está dizendo: você está tendo uma nova oportunidade de vida e de transformação. Não condenamos. Olha que interessante. Nós condenamos sem saber de fato o que houve, mas Jesus perdoa sabendo de fato o que houve. Então, querido, a partir de hoje, eu não sei se essa palavra foi legal para você, ou se você decidiu realmente a partir de hoje não abrir mais a boca para a condenação, mas sim para a salvação. E se você tomou essa decisão de abrir a tua boca para a salvação, em nome de Jesus, vamos começar a fazer diferente. Em vez de julgar sem saber a causa, tendo a prova pela metade, começa a abrir a boca para orar e ajudar as pessoas que precisam. Não cabe a mim e a você, como os filhos de Deus, como cristãos, condenar e julgar alguém sem saber de fato o que houve. Amém? Você está disposto a isso? Isso é o que, pastor? É humilhação? Não quero, não. Isso é transformação. E Jesus é honrado através das nossas atitudes. Encerrar a nossa boca hoje para a condenação e abrir a nossa boca para a salvação. Se coloque de pé em nome de Jesus, quero estar orando com você. Fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos e coloque a mão no teu coração. Essa palavra veio exatamente não para julgar, não para apontar, não para condenar ninguém, não para humilhar ninguém, mas essa palavra veio exatamente para mudar a vida de alguém.